A todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus, mais uma vez, temos o privilégio de estarmos nos contactando, e hoje faremos o comentário da lição número 12 da revista da Escola Dominical desse trimestre em curso, e temos como tema da lição a conduta do crente em relação à família. E o texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e versículo 31. Por sinal, muito conhecido esse versículo. Diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. É um versículo que todos nós já ouvimos, já citamos, já estudamos, e ele hoje para nós é o versículo básico da nossa reflexão. E nós temos como tema o relacionamento familiar, como se conduz uma família internamente. E cada um tem o seu papel. E quando nós olhamos a questão de papel dentro de uma casa, cada um vai ter o seu papel a ser desempenhado, a começar pelo marido. Obviamente, ele é o ponto de partida. Depois vem, na sequência, a mulher. Então, o marido e a mulher se tornam pais. Então, como pais, têm o papel a ser desempenhado como pais. E, na sequência, por fim, nós temos os filhos. Então, cada um tem a sua parcela de responsabilidade, deveres e obrigações. Porém, é bom a gente observar que dentro da mesma casa, na mesma família, os níveis de responsabilidades, os deveres são em proporções diferentes. Seja o pai, seja a mãe, ou seja a questão dos pais, ou seja a questão dos filhos. Cada um tem a sua parcela de contribuição dentro de uma família. E aqui nós temos como primeiro tópico da lição, quando o comentarista da lição, ele diz, deixará pai e mãe. Quando nós olhamos essa expressão, não significa abandonar o pai, não significa abandonar a mãe depois que se casa, de forma alguma. Quando a Bíblia fala deixará pai e mãe, significa o quê? Que a partir daquele momento haverá a formação de um novo lar, haverá a formação de uma nova família. Então, em hipótese alguma, significa abandono, não significa esquecimento, porque esses vínculos, eles são mantidos, eles devem ser preservados, só que de uma outra maneira, de uma outra forma. Depois do casamento tem que se adotar, evidentemente, um novo padrão naquele casal que assumiu o compromisso de um estar aliançado com o outro. Então nós vemos aqui que a lição vai mostrar para nós que existe uma hierarquia. E essa hierarquia, ela é bíblica, e existe também a hierarquia familiar. E dentro da hierarquia bíblica, nós vemos que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. E quando nós enfatizamos hierarquia, naturalmente tem o que? Uma disciplina. Porque havendo hierarquia, mas não havendo disciplina, não haverá efeito, não haverá resultado. Então, ambas precisam andar juntas, precisam estar consolidadas para que haja de fato o objetivo pretendido. Então, nós temos aqui, deixará pai e mãe,
já explicamos. Depois, na sequência, nós temos o papel do marido. E quando nós falamos papel do marido, naturalmente, aí recai o dever dele dentro de uma casa, o dever dele dentro de uma família. Ele tem a obrigação de liderar a sua casa. E quando nós vemos na explanação do apóstolo Paulo, e é muito bem definido, ele começa a dizer qual é esse dever do homem em relação à esposa: amar a esposa. E alguém pode dizer, isso é fácil, isso é simples, ou isso é prazeroso, ou isso é gostoso. Concordo? Aparentemente que sim. Porém, dentro desse contexto, implica a prática do sacrifício. Aí começa a ter um pouco mais de peso. Todo marido, ele tem que cumprir com esse dever, amar a esposa. Aí, observe bem, atente bem para uma coisa. Quando fala amar, não é tão somente se aproximar da esposa, dar ou oferecer a ela assistência ou cuidar dela, vai muito além. E aí nós temos algumas colocações que são bastante valiosas. Diz assim: amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o tipo de amor aqui exigido, aqui especificado. Então, é um amor incondicional, é um amor ilimitado. Se for necessário, você que tem a sua esposa, se for necessário morrer em favor dela, que assim seja. Assim como Cristo amou a igreja, e pelo fato de ter amado a igreja, ele se sacrificou em favor dela. Então, guarde bem isso. E quando nós comentamos que o marido deve amar a esposa, isso aqui não depende de circunstâncias externas, porque hoje nós vivemos um momento onde quase tudo se resume a dinheiro. Eu só posso fazer alguém feliz se tiver dinheiro. Só posso fazer alguém feliz se tiver condições econômicas. É o que nós ouvimos costumeiramente. Porém, aqui você pode amar a sua esposa sem ter esse dinheiro, que hoje é o que manda tudo aí no mercado econômico, no mercado que nós presenciamos e entendemos que ele é muito injusto em certas ocasiões. Então, você tem esse dever de amar e amar de forma irrestrita. Quando nós olhamos outra coisa aqui, assim como o homem cuida de si mesmo. Efésios 5 e versículo 28 está dizendo: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então vocês estão acompanhando esse raciocínio, e Paulo ele é muito específico, muito definido. Ele está dizendo, assim como nós cuidamos do nosso corpo, se existe uma dor, tomamos um remédio. Se estamos doentes, vamos ao médico. Se há uma outra situação que carece de cuidados, nós vamos atrás. Então, assim como nós cuidamos do nosso próprio corpo e queremos ele um corpo saudável, sarado, com vigor, assim também nós temos que cuidar da própria esposa. Então, isso é uma evidência do amor. Isso é uma evidência bem visível.
Então, está aí o papel do marido dentro de uma casa, com relação à sua esposa. Aí nós temos na sequência o papel da esposa, o dever da esposa, a obrigação da esposa. E aí Paulo fala que a esposa deve ser submissa ao marido. Submissão. E quando nós lemos a Bíblia e citamos a expressão submissão, quase que em todas as vezes essa expressão é muito mal interpretada. Submissão da esposa ao esposo. Isso não significa, gente, nenhum tipo de demérito. É bom que fique bem enfatizado. Não é demérito, não é nada depreciativo e nem existe nenhum grau de inferioridade, que não haja esse tipo de interpretação. Se dentro do mundo social, esse mundo no qual nós fazemos parte, e tem alguns conceitos que se chocam frontalmente com a Bíblia, e esse é um deles, eu quero usar para vocês a Bíblia para traçar esse conceito de submissão. Quando a palavra submissão, ela tem como prefixo sub, que significa o quê? A parte de baixo. Missão, o sufixo, significa o quê? Missão, papel, responsabilidade. Então, a mulher, a esposa, ela vai desempenhar o papel de um fundamento para a sua própria casa. Veja como isso é fundamental. Quando a mulher entende, ela faz a leitura correta, que ela sendo submissa ao marido, ela está o quê? Fundamentando a sua casa, fundamentando o seu lar, colocando bases para a expansão do lar e da família. Então, isso é fundamental ser entendido. Então, não se trata de nada que seja depreciativo, mas uma coisa tem que ser muito bem explicada. Essa submissão, ela não pode ser imposta, não pode ser obrigatória, ela não pode ser a contragosto, porque se assim for, não haverá nenhum efeito positivo. Quando o marido exige da esposa, ele impõe à esposa que ela deve ser submissa a ele, e ela cumpre isso por questão de uma ordem, de uma exigência, de uma imposição, gente, não haverá nenhum resultado. É insensatez, é tolice quando isso acontece. Então, a submissão só terá validade quando ela for voluntária, espontânea. Isso é bíblico, que o apóstolo Paulo, ele foi muito bem definido quando ele fala assim como a igreja está submissa a Cristo, assim as esposas devem estar submissas aos maridos. E a minha colocação é muito simples, porém ela é bem significativa ao mesmo tempo. Por que eu digo isto? Assim como a igreja está sujeita ou submissa a Cristo. E a minha pergunta é: alguém segue a Cristo por obrigação? Alguém serve a Cristo por imposição? Alguém lhe condicionou a força? Não. Todos nós seguimos a Cristo voluntariamente. Decidimos por Cristo espontaneamente, com toda a liberdade, porque entendemos que Ele é a melhor opção. Por sinal, a opção por excelência. Opção divina de vida. Então, guardem bem essa questão. A submissão tem que ser voluntária para que haja os efeitos desejados. A própria lição fala
e o contexto bíblico também, que a mulher, no período ali do interbíblico e antes, no Antigo Testamento, nós vamos ver que a mulher, ela não era considerada como o homem. Não havia equivalência na questão de respeito, de consideração social. Por quê? Entre alguns fatores que nós podemos aqui dizer. Um deles, o testemunho de uma mulher não era aceito, enquanto que do homem, sim. Outro fator, se uma mulher trabalhasse o mesmo tempo de horas de um homem e fizesse o mesmo serviço de um homem, no final do dia, a mulher recebia o quê? A metade daquilo que recebia o homem. Quando Jesus veio, o cristianismo mudou esse conceito, deu à mulher uma condição de igualdade na questão de consideração, na questão de respeito, na questão de participação. Então, vejam que o cristianismo mudou esse conceito que existia até então. Outra coisa muito interessante, que vejam primeiro o dever do marido, aí vem o dever da mulher, cada um tem algo a ser cumprido para que haja essa conjunção, essa unidade. Uma coisa é muito importante, a voz do marido deve ser respeitada. A voz da mulher deve ser ouvida. E o bom senso, ou a sensatez, deve nortear as decisões de ambos. Vamos agora para o ponto seguinte da nossa lição, que é sobre o dever dos pais em relação à instrução a ser repassada para os filhos. Nós hoje, nesse mundo mais do que pós-moderno, nós vemos como o conceito social hoje é totalmente diferente do conceito bíblico. E aí vem na nossa cabeça uma pergunta: será que Deus errou? Será que o mundo contemporâneo, será que os educadores da nossa época, será que os sociólogos estão corretos? Eu diria que Deus nunca erra, Deus nunca falha. Os homens estão mudando, distorcendo, e com isso estão colhendo os frutos das modificações daquilo que foi criado originalmente por Deus para o benefício e o favorecimento de uma família. Então nós temos aqui que os pais têm o dever de oferecer aos filhos a instrução necessária para que eles cresçam e se desenvolvam dentro de um padrão bíblico, que os filhos sejam moldados dentro da orientação bíblica, que serão formatados dentro da instrução divina. Então os pais serão o quê? Canais. Eles vão repassar aos filhos aquilo que tem procedência na pessoa de Deus. Tudo quanto é originado em Deus, com relação aos filhos, os pais têm o dever, têm a obrigação de assim fazer. E por fim, nós temos o dever dos filhos. E aqui nós vemos muito bem especificado por Paulo que os filhos devem respeitar os pais. Ele fala respeitar, depois ele fala que os filhos devem honrar. Gente, respeitar, às vezes, é interpretado esse termo no sentido de que algo foi estabelecido à força. Estabelecido independente de ser aceito ou não. Como diz alguém, eu falo e você tem que obedecer. Eu mando e você tem que acatar. Então, que aqui nós não olhemos através dessa ótica. O que Paulo está dizendo, que os filhos
respeitem os pais. E diz na sequência que os filhos também honrem os pais. Então, honrar é muito mais do que respeitar. E quando nós olhamos, gente, a formação desse padrão apresentado pela Bíblia, nós temos a convicção que quando um filho respeita os pais e vai além do respeito, honra os pais, ele só ganha. E aí digo um outro fator muito expressivo. Se um dia o pai errar, ou se a mãe errar, isso não dá ao direito do filho desrespeitar seja quem for, ele ou ela. Não dá o direito de afrontar os pais. Não dá o direito de ser assintoso com os pais. Então, se o pai erra ou a mãe erra involuntariamente ou por um descuido, que o filho entenda, mas que não perca essa linha do respeito. Porque temos aqui aquele que obedece o pai, aquele que honra o pai, existe uma promessa de Deus. A promessa de Deus, gente, ela é enriquecedora e não acrescenta dores. Essa bênção, ela é preciosa, valiosíssima. Quando fala enriquece, ela preenche tudo quanto é necessário na vida de uma pessoa. Ela vai irradiando na vida do ser. Então nós temos aqui, para a gente finalizar, que todo filho que respeita pai, que honra pai, ele vai ser o quê? Bem-sucedido. Uma pessoa de sucesso. Então, se você, filho, quer ser bem-aventurado, quer ser bem-sucedido, então respeite os seus pais. Mesmo que eles venham falhar, mesmo assim mantenha o seu grau de respeito a eles, o seu nível de obediência a eles, e Deus, ele vai te honrar. Então nós temos aqui essa lição que fala sobre a maneira como deve se comportar uma família, seja como pai, como mãe, como pais ou como filhos. E aquilo que Deus estabelece para nós, gente, como padrão, ele é funcional. O padrão divino é eficiente. E quem aplica o padrão divino na vida, ele vai se surpreender positivamente, porque só vai ganhar. E a bênção de Deus será incessante e multiplicada sobre a vida dessa pessoa. Amém.